satânico, que era uma coisa que estava sendo usado pelos demônios e por Satanás para fazer um ataque além do ataque que está vindo contra a saúde das pessoas. Nós temos, eu pessoalmente tenho visto algumas pessoas queridas partirem, morrerem nesse último período, que tem sido triste, mas além dessa tristeza de perder pessoas, eu tenho visto um ataque do inimigo orquestrado nesse último ano. Eu discerni isso e comecei a comentar sobre isso um ano atrás e comecei a orar nesse sentido. Porque tem uma passagem, por exemplo, no Apocalipse, que fala falando sobre a vinda dos últimos dias, que uma das coisas que acontece é que Satanás irá enganar o mundo. E a gente vê um espírito de engano vindo, controle, dominação, várias coisas a gente tem visto acontecendo, e tenho visto ser também devastador para a igreja. Eu tenho estado conversando com pastores em muitos lugares. Eu vou almoçar nessa próxima semana com um pastor que tinha um ministério vibrante, né, para todos os efeitos, 250, 300 membros, e fecharam a igreja. Todo mundo simplesmente se foi e tiveram que fechar a igreja. Eu estou ouvindo essa história para muitos lados, e às vezes, se você só ficar olhando esse lado, traz um espírito de desânimo. Tá? Tem também um ataque às pessoas que vêm, e faz parte até dessa questão de fechar a igreja, que está tendo ataque à vida espiritual das pessoas. A gente vê as pessoas, assim, às vezes, afastando mais, ficando mais frias e distantes. Só que o que eu queria declarar, e eu não sei você, mas se eu vou assistir um filme, pode até ter a morte do herói no final, se for para trazer vitória, né? E ele morreu para seu lado vencer e virar as coisas. Você ainda termina pensando, poxa, aquele final triste, mas feliz ao mesmo tempo. Mas eu, pessoalmente, nunca gosto de assistir um filme em que os protagonistas que são do lado do bem perdem no final, né? E eu, pessoalmente, às vezes eu acho que a história tende a ser para esse lado. Hoje em dia é muito fácil você colar, né, e puxar como é que é a história no Wikipedia, tem lá, você puxa lá, você vai lá no finalzinho, ele escreve o roteiro, lá no finalzinho fala o que acontece. Eu colo às vezes, porque eu penso assim, eu vou perder 2 horas assistindo um filme que no final desastroso, e tem gente que acha que isso é legal, todo mundo perder, tudo ficar na desgraça, né, e tal, legal, mas eu não. Eu sempre acreditei, né, em gostar de ver um filme com final feliz. A coisa maravilhosa na nossa história é que nós não vamos perder. Nós não vamos perder. Nós não estamos do lado de quem vai perder. Nós não vamos ser derrotados, nem como igreja, e nem você precisa ser derrotado. Agora, tem horas na vida espiritual que você tem que ser teimoso e guerreiro. E o inimigo está te atacando e tentando te desanimar, você tem que falar, cala tua boca, cara, eu te encaro aqui agora, e quem vai fugir da minha frente, né, não vai ser eu que vou fugir de você que vai fugir de mim, seu enganador e mentiroso diabo. E está na hora da gente fazer isso. Tá? E eu trouxe só uma passagem curtinha, só uma palavra de exortação rápida, antes do ensino principal da palavra hoje. Eu trouxe uma passagem sobre essa guerra espiritual, falando sobre quando finaliza, e vai ter um final dessa guerra que nós estamos, nessa guerra espiritual, ao lado de Deus, o povo de Deus, e Satanás e os rebeldes, anjos caídos, como também pessoas rebeldes e que se cegam e escutam a mentira. E é o que a gente vê hoje, mais e mais pessoas que parece que acham que mentira é verdade. Eles acreditam na mentira tanto que eles ficam repetindo mentiras achando que é verdade. A boa notícia é que nessa história Deus está operando e nós temos grande expectativa de vitória e nós temos como também sermos profundamente encorajados. Apocalipse 12, 10 e 11 diz o seguinte, se quiser abrir sua Bíblia rapidinho.
Apocalipse, capítulo 12, versículos 10 e 11. Diz o seguinte: Então ouvi uma grande voz no céu, que dizia: Agora é chegada a salvação, e o poder, e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo. Porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual diante de nosso Deus os acusava dia e noite. Deixa eu só dizer que diabo significa acusador, tá? É o acusador, diabo, essa é exatamente. Na realidade, nós usamos às vezes o diabo como um nome, mas os judeus não usavam, era assim, o acusador só. Né? Então, aqui quando se fala do acusador, obviamente está falando de Satã, né? Versículo 11. E eles o venceram, eles quem? Os irmãos, né? Porque diz aqui nossos irmãos, e obviamente isso inclui irmãs, né? Esse termo genérico, nesse contexto aqui. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram suas vidas até a morte. O compromisso que eles tiveram era: tem coisas que valem mais do que minha vida. O humanismo diz que a coisa que mais vale na Terra é a vida. Então você entrega honra, você entrega integridade, você entrega valores para preservar a vida, diz o humanismo hoje. E nós vejamos isso mais e mais sendo apregado em nossa cultura. Né? Vida é o que importa. Então, seja uma desgraça, age mal, faz tudo errado, mas se preservou uma vida, tá bom, vida é que importa. E para Deus e as coisas de Deus não é assim. Porque essa vida, nesse corpo, é passageiro de qualquer forma. E uma coisa que vai nos pegar mais cedo ou mais tarde é a morte. É uma dívida, de acordo com um dos pais da fé, ele disse, é uma dívida que todos nós teremos que pagar. Então, para que ter medo, né, disso aí, da hora que vem? Da hora que vier, quando nós estamos em Cristo, tá um momento de vitória, está um momento de glória. Então, não temos medo disso. E eles falaram assim, então, os destaques, eles tinham... Não é só morrer para Cristo, que está falando aqui, é que eles amaram mais a Deus do que suas próprias vidas. É um valor. Não estou falando nem de morrer. Estou falando que assim, a disponibilidade que diz, eu amo mais a Deus, a honra que Deus dá, a integridade que Ele nos chama para ter, do que a minha própria vida. Então, minha vida é só uma ficha que eu uso para adquirir o que Deus tem para nós. E quando você vive uma vida assim, é que a sua vida fica uma vida de vitória, uma vida de um vencedor, uma vida de alguém que não consegue ser derrotado. Quando você pensa, nossa, morte não me assusta, porque eu amo mais a Deus do que minha vida. E diz que é o sangue do Cordeiro que fez o que por nós? Que nos lava e purifica de todos os pecados. E, gente, isso significa que qualquer coisa que você fez semana passada, é só pedir perdão, com arrependimento, e o sangue do Cordeiro está aí te lavando, purificando. Não é uma obra assim de uma vez, mas o sangue do Cordeiro, através de perdão pelos pecados, vai te lavando dia após dia e nos mantendo puros diante de Deus, né, pelo sangue do Cordeiro. Quando eu estava no seminário, eu me lembro que teve uma ilustração de um palestrante que falou o seguinte, falou assim, que é como se quando você chega diante do trono de Deus, e Deus tivesse... Bem, agora eu vou datar um pouco o negócio, mas assim, Deus tivesse um álbum de fotos, né? E hoje em dia está ficando cada vez mais escasso o álbum de fotos, se bem que era uma das coisas nostálgicas, tão legais, que a gente deveria até recuperar. Né? E eu vejo que até alguns estão fazendo. Eu vi no shopping outro dia um lugar para você imprimir suas fotos de novo, parar com o sol digital. E o álbum de fotos, nesse álbum que ele vai abrir no dia do juízo, cada vez que você peca, tira uma foto e está lá no álbum. Então Deus pode abrir ali e começar a folhear, ele vai ver, guardado ali todos os seus pecados. Mas esse palestrante falou o seguinte,
Só que quando ele pega de alguém que teve encontro com o sangue de cordeiro e vai pegar aquele álbum e começa a querer olhar as fotos, Deus fala assim, eu não estou conseguindo ver nada. Tem um líquido melequento aqui que está cobrindo tudo, não estou vendo nada, que é o sangue do cordeiro. Está cobrindo os pecados. E diante de Deus não tem mais, então, para você. Você não tem que estar em condenação. O sangue do cordeiro, então, te traz vitória, não é só de uma vez quando você é salvo, mas diariamente também. Você vai vivendo pelo sangue do cordeiro. E a palavra do seu testemunho, uma vida que diz, eu declaro que eu honro Jesus, eu declaro Jesus como meu Senhor, eu declaro, não só com minhas palavras, aqui diz palavra do seu testemunho, mas com certeza, se você estuda esse conceito a nível bíblico, você vai ver que o tal do testemunho é muito mais do que só o que você fala, é o que você faz também, seus atos, como é que você se comporta, e como é que você mostra Cristo para as pessoas em volta. Então, eu queria te encorajar hoje. Nós vamos vencer essa. O diabo está vindo com fúria, estamos num momento de dificuldade, isso tem causado tristeza de perda, de morte, tem causado problemas financeiros e estresse nessa questão financeira e problemas de diversos tipos. Mas acontece que não importa o que vier contra você, e nós vamos vencer. Nós vamos vencer essa. E a vida verdadeira é a eterna. Esse aqui é só um preparo para as coisas que Deus tem para nós. Então, queria te encorajar. E nós, como igreja também, nós não vamos recuar. Tenho estado conversando com liderança e temos estado orando e ponderando. Estamos planejando um mega avanço agora nesse ano, né, para ganhar almas e levantar e sermos bênção em vermos a glória de Deus manifesta em nosso meio e Deus fazendo sinais e maravilhas e curas e tudo que seu poder sobrenatural faz, e a igreja unida, poderosa e triunfante é o que nós seremos em nome de Jesus. E a igreja só será triunfante baseado nos seus membros, os discípulos sendo triunfantes. Então eu te chamo hoje a dizer para Satanás, você é um mentiroso, você é um enganador, eu não aceito as tuas mentiras e tuas falas que você põe na minha mente, pois eu serei cheio do poder de Deus, terei vitória e será tremendo em nome do Senhor Jesus. Quem pode aplaudir o Senhor hoje de manhã? Glória a Deus. E antes de eu entregar o microfone, eu só queria dizer que sentimos a perda essa semana passada, né, da Janete Gasparotto Campos, acho que falei certo o nome dela, né? Acho que não tinha mais, né? Não tinha Pereira Campos, né? Só o pastor Neri que tem Pereira Campos. Então, ela é Janete Gasparotto Campos. Ela e o marido dela e as duas filhas dele saíram de Bragança Paulista, São Paulo, para ir trabalhar para o Senhor em Manaus. E assim, eles foram para Manaus numa época que Manaus não era a cidade próspera que é hoje, com a infraestrutura. Era uma cidade muito simples, pobre, muito caro as coisas, poucas coisas você conseguia lá, porque tudo tinha que vir assim de avião ou de longe de barco, era caro o transporte, as coisas. Então, fora peixe, farinha, algumas coisas regionais, qualquer coisa extra era caro e difícil. Ar-condicionado quase não tinha naquela época, então assim, e um calor com a umidade que tem, era uma sauna constante, sugando sua energia, um lugar difícil. E eles largaram tudo, foram para lá. As primeiras semanas, eles foram morar em nossa casa. E ali fizemos o elo de família. E de lá, daquele dia até hoje, né, nós nos tratamos como família, não de sangue, mas viramos família. Naqueles tempos de convívio no Senhor. A irmã Janete era como se fosse uma tia para mim, não era de sangue, mas né, no meu coração e no trato. E eu muitas vezes assim fui para lá visitar, muitas vezes vieram me visitar durante os anos que depois que mudamos de lá, né, encontramos muitas e muitas vezes, dezenas e dezenas de vezes. E eu sempre, quando eu ia chegar lá, eu chegava
muito feliz em poder ir na casa deles, porque a Janete era uma mulher encorajadora, ela tinha um dom de encorajar. Ela encorajava você. E quantas vezes eu estava meio escasso da grana, ela chegava lá e enfiava, né, como se fosse tipo uns R$1.000 na minha mão, e falava, eu quero te abençoar aqui. Ela é muito generosa, né, em vez dela, nunca estava preocupada em ter o melhor celular do ano ou a melhor roupa, era mais assim, abençoar os outros. Né, e ela vivia abençoando, dando, sendo generosa. E uma grande mãe, avó e bisavó, né, antes de partir. E o Senhor permitiu a partida dela semana passada, mas só estamos tristes pelas saudades dela, porque ela está melhor do que nós. Né? Ela está no galardão ali de ter sido bênção e mentora, e uma grande mulher de Deus que impactou muitas vidas lá em Manaus. O ministério deles lá, o pastor Neri, na frente, já abriu mais de 100 igrejas, com certeza, e ele quase morreu com Covid também, e quando ele saiu e melhorou, ele falou, vamos abrir mais igrejas para o Senhor Jesus, ganhar mais almas e avançar a causa do Evangelho até chegar a nossa hora. Só peço o seguinte, como ela é parte da nossa família espiritual, a Emily, né, está aqui o marido dela, né, e a sua mãe, né? Estava de máscara, então eu tive que olhar umas 2 vezes. A máscara é engraçado, algumas pessoas a gente conhece aí, imediatamente de máscara, e outras você tem que olhar um pouco mais. Mas eu queria que vocês, te encorajar todo mundo, pega teu telefone e liga para a Emily. Né? Liga para ela, fala que você está pensando nela, orando por ela, sabe da dor de perder alguém próximo, que se caso você já perdeu alguém próximo, e que você está junto com ela nesse momento. Né? A palavra fala sobre chorar juntos, né? Estar ao lado da pessoa, é parte da expressão do corpo do Senhor Jesus. Amém? Não esquece de ligar para ela, orar por eles, né? Porque dói, mesmo sabendo que está com o Senhor, né? Essa partida. E, de qualquer forma, né? Nós estamos com expectativas de grandes coisas que o Senhor fará por nós. Eu declaro sobre sua vida vitória e bênção e libertação de ataques, e que você vai ver a mão de Deus operando a seu favor, em nome do Senhor Jesus Cristo, assim digo. Amém. Amém. Gente, aquela palavra me encorajou bastante. Amém. Pega suas Bíblias e vamos para 1 Coríntios, capítulo 15, de novo. Começávamos semana passada a falar sobre algumas coisas deste capítulo. Eu encorajei vocês semana passada, eu vou de novo. Se você não tirou tempo para ler 1 Coríntios, capítulo 15, vale a pena. É um pouco difícil, por causa da linguagem, entender tudo que está escrito lá. Mas vale a pena investir um pouco para entender o que o apóstolo está falando neste capítulo. Vou fazer alguma coisa um pouco diferente. Eu não vou ler um versículo no início do ensino, mas eu vou ler alguma coisa que eu acho extremamente importante não esquecer no final. Eu tenho percebido, nunca tenho feito isso na minha vida, mas eu estava pensando que tem vezes que nós vamos ler um versículo como no início do ensino, passar no ensino e depois parece que todo mundo esqueceu onde o verso está, esqueceu o que foi escrito no verso. Então, eu quero ensinar alguma coisa e depois, no final, vamos ler alguma coisa que eu acho muito importante, o final do capítulo, e vamos experimentar. Quem sabe vai ficar mais grudado, mais na cara, aquele versículo para a gente não esquecer. Este capítulo está cheio de coisas interessantes. Este capítulo, no início, versículos 1 a 4, o apóstolo Paulo está expressando como ele ministrou o evangelho e o que é o evangelho que ele pregou. Ele fala e mostra em versículos 3 e 4 especificamente o que ele pregou. Ele pregou: Cristo morreu na cruz para nós. Ele foi colocado na terra.
sepultado, tá certo? Sepultado, e depois ele ressuscitou, ok? Isso é a parte que ele está falando, muito importante do evangelho. E ele estava falando com as pessoas desta cidade, desta igreja em Coríntios. Ele está falando com eles porque tinha algumas pessoas chegando falando que não tem ressurreição dos mortos. Isso não vai acontecer. Como os saduceus ensinaram naquela época, não tem vida depois da morte, e eles estavam lá ensinando isso para as pessoas desta igreja. E, infelizmente, algumas pessoas começando a acreditar. O apóstolo Paulo estava querendo confrontar esta situação e este erro neste momento. Então, presta atenção, ele não está tentando convencer pessoas sobre salvação, sobre a senhoria de Jesus. Ele está falando com pessoas que fazem parte do reino de Deus, que já têm aceitado Jesus como seu Senhor e Salvador, que estão sendo enganados por uma doutrina falsa, uma doutrina errada. Então, quando estamos lendo estes versículos, nós precisamos entender, ele não está tentando convencer alguém que não é discípulo de Jesus, que não é crente, que não é um irmão em Cristo. Ele não está tentando convencer estas pessoas sobre ressurreição dos mortos. Ele está tentando convencer pessoas que já têm aceitado Jesus como Senhor e Salvador. Então, é uma diferença. Você não vai necessariamente usar estes versos para convencer alguém que não tem olhos espirituais. Estão entendendo o que eu estou falando? Estes versos são para nós. São para nós que acreditamos que Jesus é o Senhor e o Salvador. Então, versículos 3 a 4, ele fala, eu preguei para vocês, Jesus Cristo morreu, foi sepultado e foi ressuscitado. Então, muito importante entender que isso faz uma grande importância em nossas doutrinas e a salvação. Versículos 5 a 8, ele fala com estas pessoas, olha, não é só eu que está falando que ele ressuscitou. Tem mais de 500, ele menciona 514, ele dá o sentimento que tinha além desta quantidade de pessoas, que literalmente, um a um, viu Jesus depois da ressurreição deles. Então ele falou, nós temos testemunhos de pessoas com quem você pode ter confiança. Apóstolos, discípulos de Jesus daquela época, até ele fala que ele viu Jesus numa visão a caminho para perseguir os crentes, os discípulos de Jesus daquela época, e Jesus se revelou para ele naquela estrada para Damasco, quando ele estava caminhando para perseguir a igreja. Jesus se revelou para ele numa maneira que ele conseguiu ver ele fisicamente naquele momento. Então ele falou, tem muitos testemunhos de pessoas com quem você pode ter confiança. Não é só eu. Em versículos 9 a 11, ele fala conosco sobre porque ele tinha direito a ministrar a palavra de Deus. Ele fala, eu fui o menor dos apóstolos. Literalmente, não tem direito a ser um apóstolo. Ele estava sendo extremamente humilde neste momento. Ele fala algumas coisas em versículo 9 a 11. Se você não presta atenção no primeiro verso, onde ele explica, eu sou o menor dos apóstolos, persegui a igreja de Deus, não tenho direito a ser incluído no grupo de apóstolos, mas, versículo 10 e 11, ele explica, pela graça do meu Senhor Jesus Cristo, eu tenho conseguido fazer mais do que qualquer um deles.
Ele não está se exibindo aqui, falando, eu tenho feito mais do que todos os outros apóstolos. Ele não está fazendo isso. Ele mostrou, eu me considero menos do que todos, porque persegui a igreja, mas pela graça e misericórdia de Deus, eu sou um apóstolo. Eu sou mesmo um apóstolo. E eu tenho estado com o privilégio de fazer mais do que todos os outros, pela graça e misericórdia de Deus. Ele está mostrando para você, eu sou um homem de Deus de verdade. O que eu estou falando com você hoje tem valor. Você pode confiar na minha palavra. Sim, eu fiz coisas erradas, não sou digno, mas nenhum de nós é digno. É pela graça e misericórdia de Deus, nós podemos fazer grandes coisas para Jesus Cristo. Nós podemos ser apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Nós podemos servir o Senhor e fazer coisas que abençoem o reino de Deus. Eu sou exemplo disso. Você pode confiar em que eu estou falando hoje. Eu acho muito interessante. Isso em inglês nós chamamos isso um sidebar. Eu estou saindo agora para falar alguma coisa que o quê? Anotação, ok? Alguma coisa que não necessariamente tem algo a ver com os versículos, mas eu acho interessante. O apóstolo Paulo está falando isso e falando que ele conseguiu fazer até mais do que os outros apóstolos, ok? Pode ser por causa de uma unção ou chamado diferente do que os outros. Pode ser que ele investiu mais tempo nesta área, mas alguma coisa que entrou na minha mente, em 1 Coríntios 7, 8, e não vou ler, ele mostra o capítulo 7 inteiro, ele está falando para solteiros. Ele está falando com pessoas não casados ainda, ou divorciados. E ele fala com eles, em versículo 8, melhor permanecer como eu. Então, é uma possibilidade, o apóstolo Paulo foi casado, ok? Eu não tenho certeza sobre isso, tem teólogos que acham que isso é verdade por causa de algumas coisas, mas pelo menos neste momento ele não é casado. Eu não sei o que aconteceu, pode ser que ele nunca foi casado, eu não sei, mas aqui em versículos 7, 8, ele fala, melhor permanecer não casado como eu. Ele fala como eu, para os solteiros e divorciados. Então, isso mostra para a gente que naquele momento ele provavelmente não foi um homem casado. As próprias palavras dele. Ele continua falando no capítulo inteiro, mas em versículos 25 a 40, ele explica por que é melhor ficar solteiro. Quero vocês entenderem alguma coisa. Pastor Gary escreveu um livro, Bênção de Ser Solteiro. E tem pessoas, de vez em quando, por exemplo, durante os anos, tem vezes que eu tenho saído com o Pastor Gary quando ele está fazendo um congresso ou ministrando numa igreja, e de vez em quando eu fiquei lá atrás, onde ele tem livros para vender, para abençoar pessoas que fazem parte daquela igreja. Este livro, quase sempre, um solteiro chega, é quase como o título daquele livro dá pavor para eles. Eu não quero pegar este livro, porque eles pensam que o livro está tentando falar, você deve ficar solteiro. Mas o apóstolo Paulo não está falando disso, ele explica, e também Pastor Gary não estava falando disso. O livro é sobre o quê? Se você é solteiro, aproveita, ser bênção, fazer coisas para o reino de Deus. Você não é menos porque você é solteiro. Não tem que esperar até casar para poder fazer alguma coisa para o reino de Deus. Não, você pode ser bênção
na situação da sua vida agora, solteiro, casado, ser bênção para o reino de Deus. Não fique esperando, não sou casado, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. O apóstolo Paulo até fala em 25 a 40 de 1 Coríntios capítulo 7, olha, é mais fácil para você ser bênção para o reino. Por quê? Porque você não tem a responsabilidade de uma esposa ou um marido. Quando você casa, você toma a responsabilidade que a Bíblia dá para você como marido ou esposa. Você não pode fugir estas responsabilidades. A Bíblia fala, o homem que não providencia para a sua família é pior do que um infiel, ok? Você tem crianças para sustentar, para criar. Você tem que pensar no seu marido ou sua esposa. Ele explica estas coisas. Lê versículos 25 a 40 e ele vai explicar para você. Quando você é solteiro, você não tem que preocupar quando você chega em casa. Você não tem que avisar ninguém sobre o que você está fazendo. Se você quer pegar 2 malas e sair e mudar para Marrocos amanhã e começar um ministério lá, você não tem responsabilidade a uma outra pessoa ou uma família. Então, como solteiro, é mais fácil, porque você não tem aquelas responsabilidades de ser um casal. Ok? Fácil entender isso, né? Ele não está falando que você não deve casar. Até ele fala. Depois de falar, melhor ficar solteiro. Mas ele falou, se você casar, você não tem feito nada errado. Tá de Deus casar. Ele planejou isso. Casar não é alguma coisa errado. Eu lembro quando eu fui adolescente, eu conheço muitos homens solteiros chamados por Deus que têm passado na mesma coisa. Eu tinha pavor que Deus me chamaria e me dar aquele dom de ficar solteiro minha vida, celibato, e ficar minha vida inteira sozinho. Ok? E de um dia o Espírito Santo falou comigo, cara, se você quer casar, ou você não pode se controlar, você não tem o chamado, ok? Óbvio. Pessoa que tem o chamado, Deus dá graça para aquela pessoa. Aquela pessoa não vai preocupar em casar ou não casar. Não vai ter lutas com coisas como cobiça e coisas assim. Por quê? Porque ele tem o chamado, ele tem o dom de ficar assim. Se isso não é você, você não tem o chamado. Você não tem o dom. Ok? Casa. Casa com homem de Deus, casa com mulher de Deus. Mas o ponto final, se você não tem o dom, se você não tem o chamado, vai ser óbvio na sua vida. Faz sentido? O Espírito Santo falou comigo. O apóstolo Paulo falou a mesma coisa. Se você não tem o dom, não tem o chamado, casa. Não tem um problema com isso. Mas, se você pode, é mais fácil para você trabalhar para Jesus. Ele está falando completamente o contrário que a igreja fala de vez em quando hoje em dia. Você não é casado, então você é incompleto e não pode fazer algo para o reino de Deus. O apóstolo Paulo falou bobagem. Ok? Bobagem. Solteiro tem mais liberdade. Mas, se você quer casar, casa. Não está errado casar. Se você não pode se controlar, casa. Ok? Estão entendendo? Por que eu saio para este caminho? Porque o apóstolo Paulo, obviamente, neste momento, foi um homem não casado. Ele tinha muito liberdade. Mudar de cidades e abrir uma nova igreja, um novo ministério, sair de uma vez com um grupo de pessoas para ir para fazer outra coisa,
Deus está te chamando para Macedônia, pega as pessoas e vamos para Macedônia. Não tem que preocupar sobre as outras responsabilidades. Então, o apóstolo Paulo conseguiu fazer grandes coisas para o reino de Deus, pela graça e misericórdia de Deus. Foi um homem humilde, não se achando, entendendo que ele tinha feito coisas erradas e Jesus salvou ele. Ele conseguiu fazer muitas coisas e pelo menos uma coisa que ajudou ele neste instante era o fato que ele era um solteiro e não tinha que pensar sobre as outras coisas que um homem casado tem que pensar. Versículos 12 a 14. Ele explica porque ele escreveu este capítulo. Tem alguns falando que não tem ressurreição, mas ele fala, como eles podem falar isso? Se não tem ressurreição de Jesus, tudo que eu tenho pregado foi em vão. Tudo que todos os apóstolos que pregaram foi em vão. Em versículo 15, ele até fala, se não foi a verdade, nós somos enganadores, somos mentirosos. Todas aquelas pessoas, 514 e mais que têm falado, eu vi Jesus depois da ressurreição, são mentirosos e enganadores. Ele falou, é muito importante. Se isso não faz parte da nossa doutrina, faz parte da nossa crença sobre Jesus, todo o resto basicamente não tem valor. É de algumas pessoas mentirosos, é o que ele está falando. Em versículo 14 e 15, 16 a 19, ele fala, número 1, se não tem ressurreição, Cristo não ressuscitou. Ele fala, se Cristo não ressuscitou, você ainda está no seu pecado, e eu também. Ele fala, os que já morrerem estão perdidos. Perdidos. Se não tem ressurreição, se não tem futuro no céu, perdidos. Eles já foram e não têm esperança mais. Ele falou, se nós só tivermos esperança nesta vida, eu estaria mais miserável do que todos. Mais miserável do que todos. Mas, versículo 20, muito importante. Ele fala, mas Cristo ressuscitou. Ele ressuscitou. De verdade. Eu sei que aconteceu. E ele fala como Adão trouxe morte quando ele pecou no início. Cristo traz uma vida abundante nesta terra e um futuro no céu depois de gente estar ressuscitado por Deus. Um futuro maravilhoso. O apóstolo fala, ele fala, se Jesus não ressuscitou, nós estamos fazendo tudo isso em vão, significa nada. Mas ele ressuscitou. Eu vi com meus próprios olhos. Eu tenho falado com você outras vezes sobre meu amigo Carl Hargestam, que tem uma missão na Etiópia e tem ministrado ele tem visto milagres acontecem na Etiópia. Até o próprio presidente da Etiópia tem o celular dele e de vez em quando liga para usar o helicóptero do ministério para ir para um lugar. Ele é um cara que tem estado extremamente abençoado pela graça de Deus e tem feito muito efeito neste país. Deus, anos atrás, ele falou, deu para ele uma estratégia. Ele ministra mais para muçulmanos e pessoas de religiões africanos, em vez de pessoas que são mais com conhecimento da palavra de Deus. Ele ministra para essas pessoas. E Deus deu para ele uma estratégia. Ele faz cruzadas de 3 noites. A primeira noite,
ele prega sobre a vida de Jesus na terra. O que aconteceu com ele? A morte dele. Ele fez milagres, ele morreu na cruz. Só fala disso. Ele fala no final daquela pregação, mas volta amanhã, porque Jesus ressuscitou e não está morto mais. Ele está vivo. Ele fala, vem amanhã, porque ele vai aparecer espiritualmente e fazer milagres neste lugar e provar para você que ele está vivo hoje. Ele fala a próxima vez, ele prega sobre milagres e o que Jesus fez para nós quando ele morreu e foi ressuscitado na área de milagres. Ele chama pessoas com câncer, que é óbvio, tem um câncer deste tamanho. Ele chama pessoas mancas, pessoas cegas para vir para frente. E ele falou comigo, Scott, nenhuma vez em 20 anos fazendo esse tipo de cruzada, não temos visto milagres. Ele fala, acontece todas as vezes. Milagres que você pode ver e pode testemunhar. Isso declara que Jesus está vivo hoje para estas pessoas. Foi ressuscitado e as pessoas acreditam. Ele fala, olha, Jesus provou para você hoje que ele está vivo agora. Ele não está naquele lugar, no chão, sepultado. Ele está vivo. Então, volta amanhã. Tenho mais uma coisa para falar com vocês sobre Jesus. E na última noite ele apresenta Jesus como Deus, o Filho que traz salvação para o mundo. E ele fala, pessoas não podem negar que ele está vivo, porque eles têm visto ele operando pelo Espírito Santo numa maneira milagrosa. E ele falou que pessoas se entreguem para Jesus completamente, como discípulos de verdade, abraçando ele como seu Senhor e Salvador, e se comprometendo a servir ele com todo seu coração. Então, versículos 20 a 23, ele explica para nós temos esperança, porque ele ressuscitou. Destes versículos aqui, tem em versículo 23, tem uma palavra que fala que ele volta, a volta dele, ok? Que ele está vindo de novo. Quero explicar para vocês rapidinho. A palavra em grego aqui é parousia, ok? Parousia. Esta palavra não está usada no início, quando a Bíblia fala sobre a primeira chegada, o nascimento dele. Okay? O nascimento de Jesus, a chegada de Jesus a primeira vez, tem uma outra palavra que eles usam. Esta palavra em si que eles estão usando aqui foi reservado para anunciar a volta de alguém muito, muito importante. A chegada de alguém muito importante como um rei. Ok? Então, este versículo não está falando sobre a primeira chegada de Jesus. Está falando sobre uma próxima chegada. Uma segunda chegada. Morreu. Foi sepultado. Então, ele não está falando aqui sobre a primeira vez. Ele está falando, ele foi ressuscitado. E tem uma segunda chegada dele nesta terra que vai acontecer. Usando uma outra palavra, só usado para pessoas importantes. O rei está voltando. Ele morreu, foi sepultado e foi ressuscitado. E em breve ele vai estar de volta para nós de novo. Versículos 24 a 28. E não vou esperar, eu não vou demorar muito mais. 24 a 28. Ele explica alguma coisa que eu acho que é muito importante. Ele fala sobre o fato, na volta dele,
Tudo vai estar colocado embaixo dos pés dele. Até morte vai estar embaixo dos pés dele. Na volta, ele vai ser o chefão, o rei sobre todas as coisas nesta terra, todas as coisas do céu. Mas ele tira um momento para expressar alguma coisa, só para não ter problema com doutrina. Ele explica para eles, isso não significa que Deus o Pai vai estar embaixo dele. Ele explica, Deus o Pai está dando isso para ele. Deus o Pai está colocando todas as coisas embaixo dele. E isso isenta Deus o Pai, ok? Deus o Pai vai ter a preeminência, ele fala, ainda. Então, é só uma explicação para ajudar pessoas se alguém tem uma dúvida sobre este assunto. Também, nestes versículos 29 a 34, ele fala alguma coisa eu acho interessante. Ele falou, se não tem, de novo, ele fala, se não tem ressurreição de Jesus, nós não temos nada. Tudo em vão, tudo mentira, tudo bobagem. E ele fala alguma coisa que até está citado no Shakespeare. Shakespeare tem um livro que ele escreveu, e quando essas pessoas estão preparando ir para a guerra, o chefão do grupo, ele cita alguma coisa. Ele fala, bebe, come, porque amanhã nós vamos morrer na guerra. Okay? O apóstolo Paulo fala isso. Com certeza o Shakespeare tirou daqui o que foi escrito naquele negócio que ele escreveu, porque o apóstolo Paulo fala isso aqui. Ele falou, se não tem ressurreição, esquece o evangelho. Ele falou, por que eu tenho sofrido luta contra os animais em Efésios? Por que eu estou sacrificando a minha vida para espalhar o evangelho se não tem ressurreição dos mortos, se Jesus não foi ressuscitado? Por que nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo? Mas ele fala também, eu não estou te dando liberdade de fazer isso. Eu estou falando com você, se não é uma realidade, por quê? Faz. Por que faz? Mas Jesus ressuscitou. Então, não faz. Ele fala, má companhia leva você a perder tudo, basicamente, com sua vida. Então, isso é para os adolescentes. Não leva o que o apóstolo Paulo escreveu aqui como liberdade de fazer o que você quer fazer. Ok? Não fala assim, vamos beber e comer porque amanhã nós vamos morrer. Não. Exatamente. Ele falou, tem que cuidar as suas coisas. Finalmente, gente, 35 a 48 é um ensino muito legal sobre ressurreição dos mortos. Ele explica basicamente aqui, assim, quando você planta uma semente, aquele semente está vivo? A maioria das sementes estão mortos. Eles morrem. E quando você coloca na terra, eles estão basicamente ressuscitados. E uma nova planta começa a crescer daquele semente. Ele falou, é assim conosco. Nós morremos de coisas carnais. Mas nós temos a esperança de uma nova vida. Uma vida diferente, uma vida espiritual. Um futuro no céu que vai ser diferente do que foi para nós antes. Porque antes aquele semente era um semente só. Mas quando foi colocado na terra, morreu e foi ressuscitado, virou alguma coisa diferente. Alguma coisa maior, alguma coisa melhor. E isso é nossa
esperança. Então, até na natureza, ele explica várias coisas de coisas celestiais e coisas espirituais, usando estas coisas para descrever para nós. Olha, nós podemos ver isso acontecendo até na natureza, Pastor John. Porque nós podemos literalmente ver um semente que está morto, ressuscitado, e florescer e fazer alguma coisa maravilhosa. E não podemos acreditar nisso numa área espiritual. É possível na área natural, por que não pode ser possível para nós no futuro? E em versículos 50 a 55, a 58, ele termina falando sobre arrebatamento. A palavra arrebatamento não aparece na Bíblia, vem de uma palavra em latim que repare, okay? Que significa tirar ou pegar e levar para um outro local. Especificamente em versículos 51 a 52, ele fala que a palavra instantâneo naquele momento é uma palavra que significa tão rápido que você não pode medir, ok? Nós podemos medir 1 segundo, meio segundo e até coisas menores do que isso, tem capacidade de medir, mas a volta de Jesus vai acontecer tão rápido que nem tem maneira de medir, ok? Vai instantâneo, de uma coisa para outra coisa. Instantaneamente vai acontecer. Finalmente, vamos ler alguns versículos. Versículos 56 a 58. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que vosso trabalho não é vão. Não é vão. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. Porque um dia, como Genete, nós vamos receber nosso galardão. Nós vamos estar ressuscitados. Nós temos esperança. Tem esperança, Max, encontrar com ela no futuro. Porque Jesus ressuscitou. E nós vamos também. O arrebatamento vai acontecer. Vai acontecer. E se nós ficarmos firmes, discípulos de verdade, não crentes falsos que só fingem que nós estamos aqui para servir, obedecer, aprender, amar o Senhor Jesus. Se nós somos discípulos de verdade, nós temos um futuro. Pastor Gary falou sobre isso hoje. Gente, nós temos um futuro. Nós temos promessas de uma vida abundante. Nós temos bênçãos prometidas para nós. Nós temos cura. Nós temos libertação. Nós temos salvação. Nós podemos servir Ele com todos os nossos corações. E não importa o que o mundo joga para você. Um dia nós temos uma eternidade no céu esperando para nós. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. Porque Jesus ressuscitou. Fique em pé, vamos orar.